Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo conteúdo no canal InfoWin Tecnologia. Meu nome é Lucinei, mais conhecido como Ney, diretor executivo da InfoWin Tecnologia. E hoje eu quero trazer para vocês um tema bem interessante que em 2022, esse ano é o ano da segurança da informação, onde vamos tratar um tema muito relevante que é a narrativa de vazamento de dados. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai ser tendência desse ano e que muitas empresas vão começar, já estão usando, mas vão começar a usar muito mais agora com a questão da LGPD e a tratativa de vazamento de dados, que vai ser algo muito frequente nesse ano. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar essa tela com vocês aqui, ok? Essa tela mostra muito bem o início de tudo. Hoje a InfoWin trabalha com várias tecnologias, certo? Mas aqui eu mostro para vocês, tudo começa a partir de dentro para fora. Muitas empresas focam principalmente em firewall, em antivírus, em backup. E hoje nós, como somos parceiros autorizados da E7, temos aí uma solução bem interessante, né, que é a proteção para endpoints, proteção mobile, backups, criptografia, duplo fator de autenticação. E a roda vai afunilando, mas percebam que a prevenção de vazamento de dados, mais conhecido como DLP, é uma solução que começa de dentro para fora. Por quê? Porque é a partir daí que eu detecto um vazamento, se um funcionário vazou alguma informação, se alguém está pensando em vazar algo. Ok? Então, vejam só. Estou dando aqui esse videozinho, mostra muito bem como um hacker ele é capaz de entrar no firewall, independente do modelo do firewall ou do antivírus, que hoje é padrão na maioria das empresas, esse mecanismo de proteção. Então, não pense que eu sou bom demais porque já está lá meu firewall, meu antivírus ou minha solução de RP na nuvem já está seguro. O mecanismo de proteção e metodologias de segurança cibernética vai muito além do simples firewall antivírus. Eu vou mostrar para vocês aqui, agora. Então, para mitigar um risco, o que você precisa hoje? Nesse foco desse vídeo conteúdo, eu vou mostrar para vocês a questão da importância de se ter uma solução de prevenção de dados, que o foco principal é o quê? Evitar perdas financeiras causadas pelo fator humano. E agora, é claro, com a LGPD, né, perda financeira por questão de não compliance ou questão de monitoramento de dados por falta de apresentar as evidências. Ok? Então, a solução que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é o SafetyCare. Então, o SafetyCare ele é muito usado para fazer esse tipo, é um software ideal, ele detecta toda a parte de falha humana, monitoramento, a questão de canais, de padrões, dispositivos. O SafetyCare analisa o comportamento do usuário, fazendo com que os alertas e os incidentes sejam constantes e você possa tomar ação do bloqueio. Então, hoje em dia, ele é possível identificar qual é o funcionário que está tendo um comportamento de mudança baseado no que ele fez no computador. É muito mais fácil de usar os recursos identificados no equipamento, ou seja, será que aquele computador está realmente ocioso, aquele software? Isso eu vou mostrar para vocês na demo. Então, uma solução hoje em dia, DLP, é muito fácil de usar, simples e direto ao ponto. Não é como 5, 6, 7 anos atrás, que era uma coisa realmente mais cara, muito mais difícil da implementação. Hoje você consegue fazer isso sem ter muita preocupação e com pouco conhecimento. Ok? Então, o foco do SafetyCare é na produtividade, monitoramento e redução de custo, né? Quando a gente implementa uma solução focado na segurança da informação para prevenir o vazamento de dados. Eu vou mostrar para vocês também porque ele é muito importante na questão de produtividade. 3 passos aí importantes, né, que o SafetyCare concentra um fluxo de informação de entrada e saída. Então, ele filtra essas informações baseado no tipo de informação, ele categoriza e mostra e bloqueia e monitora todas essas ações, criando aí mecanismos e políticas de bloqueio para evitar com que esses dados sejam vazados. Mas o DLP,
O que eu ganho de implementar hoje, ainda mais agora, esse ano que já começam as fiscalizações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? O que eu ganho ao implementar o DLP? Então, a gente sabe que agora, ainda mais com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já começa as fiscalizações esse ano, vai requerer cada vez mais evidências de que realmente os dados estão sendo monitorados, que você tem essas informações. Isso é uma evidência muito importante. Então, uma ferramenta dessa, eu falo assim que é até mais importante ter uma solução dessa do que um firewall de primeira linha. Então, veja só, é muito importante vocês ter essa visão, porque vai te ajudar a prevenir vazamento de dados. Na questão de custos, né, porque você vai minimizar o impacto muito grande se acontecer um vazamento de dados. Vai identificar atividade suspeita e, claro, uma melhoria aí na questão de redução de custo de pessoal, identificação na questão de produtividade, melhoria no desempenho. E vou mostrar para vocês já na demo. O DLP é todo terreno. Sim, ele é todo terreno. O DLP usado aqui pelo Safetica é considerado um todo terreno, porque ele é capaz de monitorar, fazer auditoria, fazer bloqueio. E isso eu vou mostrar para vocês também na prática. Ele consegue monitorar atividades improdutivas, impressões, dados pessoais, softwares ociosos, ou seja, você consegue ter uma solução completa na palma da sua mão e na gestão muito simplificada. Então, mais uns dados aqui que eu coloco para vocês. 78% das empresas enfrentam perda de dados. Imagina, são 78% e essa é uma crescente que não vai parar. Que vocês saibam também, 60% dos colaboradores consideram isso é um dado a nível mundial. Vocês vejam, é algo impressionante. E o Gartner diz em um estudo recente que nos próximos 2 anos isso vai ser considerado um dos maiores ataques, porque cada vez mais o ser humano ele tem essa tendência de ser curioso, ele quer pegar aquela informação e principalmente quando ele está pensando em sair, está buscando lá no Gato, no LinkedIn, você dentro da ferramenta vai conseguir monitorar isso, saber quando ele está pensando em sair e você vai conseguir fazer ação. Imagina você ter isso na palma da sua mão, o RH, o gestor, o dono da empresa conseguir ter essa informação desse funcionário, você vai conseguir mitigar esse vazamento de dados. Exatamente isso. Mais dados. 50% dos colaboradores levam consigo todos os dados internos, achando que é dele. E 40% deles planejam oferecer para outros. Ou seja, ele sai e usa isso no concorrente. Imagina os estragos que pode acontecer na sua empresa. Ele usar todos os dados financeiros, de estratégia, comerciais, marketing e usar no concorrente. E é isso que vai acontecer. E, além do mais, com a LGPD. Com a LGPD, se realmente sofreu uma fiscalização, uma auditoria, não tem jeito mesmo. É canetada mesmo e bem provável que aconteça algo aí, de alguma sanção, se isso for descoberto. Você já pensou a respeito? Olha só, você consegue imaginar o que aconteceria se um computador ou alguém utilizar os seus dados aí fora, a questão de perda financeira, já pensou em identificar quem vazou, qual foi o funcionário e por onde vazou, se foi pelo WhatsApp, pela rede, pelo e-mail. Imagina ter essa informação em tempo real, on time, ali na palma da sua mão, pegar nesse relatório e ter isso aí, o quanto isso poderia te ajudar a você ter essa visão e essa previsibilidade e ter esse relatório. Isso vai te ajudar e muito nessa sua gestão. É claro, além de melhorar na produtividade. Mas como assim nem melhorar na produtividade? Porque a partir do momento que eu foco aquele dispositivo para o trabalho específico e bloqueio para a única finalidade, com certeza o funcionário ele vai focar mais em gerar mais resultado. Então é uma solução usada por várias empresas, por vários tipos de negócios. Ela é realmente focada em qualquer tipo de negócio. Então você consegue aí, a partir até de pequenas empresas, a partir de 20 desktops, 20 dispositivos, você já consegue ter esse monitoramento e gerar essas evidências. Como funciona na prática hoje o Safetica? Você precisa somente ter um servidor, a gente instala aí o Windows Server 2016,
a partir de 2016, instala-se os agentes primeiro. Esse agente pode ser instalado manualmente ou via GPO, e depois instala-se o endpoint. Esse endpoint é baseado no SQL, que a princípio, dependendo do tamanho, pode ser um SQL Express. E quando se instala esse agente, esse endpoint, o usuário ele não percebe. Mas vem cá, Ney, vai degradar minha máquina? Não, não degrada a sua máquina. Ela continua muito, mas muito leve. E ela funciona com qualquer tipo de antivírus. Veja só, vou mostrar aqui na prática. Depois de instalado, você consegue ter várias informações, tipo quais são os funcionários, ou quem está mandando dados para e-mails pessoais, que estão acessando WhatsApp, Facebook, estão enviando para o Google Drive, OneDrive, que estão fazendo print de tela, que estão mandando informações pelo Skype, pelo Teams, imprimindo uma impressora que não devia, usando vários dispositivos removíveis para poder usar e usufruir dessa informação. Agora bem, veja, eu consigo gerar vários relatórios, mas o mais importante é isso que eu vou te mostrar agora na demo, na prática, e vem comigo que eu vou te mostrar. Roda. Ok, então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês agora é essa nossa demo do Safetica, ok? Então vamos aqui na demo, pessoal. Só lembrando, essa demo ela é web, ok? E eu mostro aqui a tela para vocês no formato web, mas na verdade ela tem uma console cliente-servidor, ou seja, eu instalo no servidor e dentro dessa console eu consigo fazer muito mais opções de configuração nela, ok? Então essa configuração ela consegue aplicar mais políticas, mas aqui o resultado que eu vou mostrar para vocês é o mesmo, ok? Ela vai entregar muito resultado e eu vou começar aqui pela aba, ok? De segurança de dados. Então, como vocês já podem ver aqui, eu já começo a responder algumas perguntas, né? Como os dados saem? Eu começo a ver aqui nesse dashboard que ele é totalmente otimizado, ok? Você pode otimizar ele, customizar e colocar o que vocês querem que apareça aqui, ok? Então, vamos lá. Nas noções de conformidade, eu posso colocar aqui questão de políticas, dados de informações referente ao que foi criado dentro da empresa. E aqui começa a ficar interessante. E aí eu já tenho aqui a grande dúvida e questão que eu pergunto. Por onde saem os dados? Bom, os dados estão saindo por USB, caminho de rede, e-mail. Ah, mas quem vazou? Opa, boa pergunta. Quem vazou? Vamos supor aqui. Eu cliquei aqui no USB e eu venho aqui e vejo quem está vazando os dados. Por exemplo, eu tenho aqui a Eva. Ela está vazando o dado, né, pegando dados do SQL e mandando para o pendrive dela, ok? Ah, tá, mas aí como é que eu vejo para quem vazou por e-mail, que também é uma grande porta de vazamento de dados, né? Por exemplo, eu tenho aqui vários usuários. Por exemplo, essa aqui, a Rebeca, ela está pegando dados da rede, mandando para o e-mail pessoal. Vejam só o que essa ferramenta faz, pessoal. Olha só a grande importância disso. Você consegue ter visibilidade dos dados que estão trafegando na sua rede. Isso é surreal. Pessoal, preste atenção. Isso aqui é a ferramenta que vocês realmente precisam quando a gente fala em mapeamento de dados e segurança de vazamento. Olha só a informação que ele está dando aqui, pessoal. Eu pego aqui o SQL, meus dados que estão na rede, que são sigilosos e alguém está pegando essa informação e mandando para o e-mail pessoal. Então eu consigo monitorar essas informações de entrada e saída. Mas pera lá, eu consigo, além de auditar, bloquear, sim. Então, sempre recomendado, deixa auditando aí 15, 20, 30 dias e vocês vão ter a grande surpresa. Aí, depois da surpresa, o que vocês fazem? Apliquem as políticas que foi estabelecida. Ok, eu não quero que certas informações em anexo vazem por e-mail pessoal. Eu posso, além também, por exemplo, determinar por política que dados sensíveis como CPF, algum número, algum dado, ele filtre essa informação e não deixe passar também por algumas vias, por exemplo, como e-mail, né? Você consegue criar isso em política, ok? Vamos continuar. E aqui eu vejo também caminho de rede, né? Que é tradicional também. Eu tenho aqui, eles pegam informações, né? Algum arquivo e mandam para o outro caminho.
certo? Então você consegue monitorar e fazer o bloqueio. E como é que seria esse bloqueio, Ney? Por exemplo, se eu tenho aqui, né, eu clico aqui no USB, eu vejo aqui também que ele está mandando informação para o pendrive. Então vai aparecer uma tela falando: por política de privacidade, você da empresa, né, XPTO, você está proibido de enviar arquivos para o seu pendrive, tá? Então já solta essa mensagem aí, ok? Caso você já aplique a política de bloqueio, né? E aí existem outros, né? Alguns arquivos de armazenamento de nuvem você consegue pegar, né? Quem, por exemplo, está mandando aqui para arquivos para OneDrive, né? Você consegue ver aqui, ó. Tá pegando diretamente do OneDrive. O que mais? Aqui ele está mandando por webmail. Você consegue pegar quais são os webmails que estão mandando. Você consegue ter aqui a lista, né? E saber que isso é um serviço de webmail. Então ele dá a lista aqui dos principais. Por exemplo, quem enviou a maioria dos arquivos, quem está vazando mais arquivos, né? Então você tem os tops aqui mais buscados, né? De funcionários dentro da empresa que estão enviando arquivo para fora. Categorias, né? Quais são os tipos de arquivos que estão sendo mais vazados. Continuando. Então a gente tem também uma grande informação aqui dos usuários que mais trabalham com arquivos mais usados ao trabalhar, né? Por exemplo, eu vejo aqui que o arquivo que estão sendo mais aberto, então você consegue mensurar numa empresa que tem várias aplicações, será que realmente aqueles funcionários daquele departamento estão trabalhando com os arquivos? Então eu vejo aqui e eu consigo analisar isso, certo? Então você consegue ver que realmente ele está trabalhando com esse arquivo, tá? Mas quem está mais fazendo isso? Eu clico aqui e eu vejo que tem esses usuários que estão trabalhando mais com o VMware Tools, né, por exemplo. Então aqui poderia ser seu RP, né? Aí você tem que determinar qual é o aplicativo que deve ser mais usado, tá? Por política. Olha só, quem tem Office 365, tá? Mas assim, ele conecta e aceita também qualquer serviço de e-mail. Mas aqui, para quem tem Office 365, consegue ter uma visibilidade bacana também. Ele consegue pegar o seu serviço, né? Sincronizar com ele, e você consegue verificar quais são os arquivos que estão em anexo, que tipo de arquivo, para onde que ele está enviando, tá? Aqui eu consigo também pegar, por exemplo, o fluxo aqui de dispositivos. São os dispositivos mais usados. Quem está usando mais tempo, né, deixando mais o computador ligado. Quem está usando mais tipos de dados usados, né, que é CD, Bluetooth. Então você consegue ter essa opção também. Aqui falando de smartphone, para você que deseja ter um monitoramento para smartphone, eu vou colocar aqui, mas na verdade é uma outra licença, chama Safetica Mobile. Eu vou mostrar aqui algumas características. Por exemplo, olha só que interessante, ele consegue fazer criptografia da memória, criar políticas de senha, Wi-Fi, restrições. Ele consegue monitorar a localização do dispositivo. Você consegue controlar tudo por aqui. Você consegue ter um inventário de tudo que está instalado no dispositivo, ok? Essa é uma das funcionalidades. Continuando aqui, a gente vai chegar agora numa coisa bem interessante, falando de análise de comportamento. Como eu te falei para vocês, o Safetica, pessoal, é um todo em um. Às vezes você quer uma solução dessa e você tem que comprar em outros fabricantes vários módulos para fazer o que ele faz hoje. Tem às vezes que você tem que comprar um módulo de LP, um módulo de auditoria, um módulo de criptografia, um módulo de gestão de impressora e monitoramento de impressão. Então tudo aqui você consegue usar nessa única ferramenta, nessa única console, ok? Então vamos lá. Eu consigo ver aqui os principais usuários improdutivos, né? Falando agora de produtividade, quem está usando menos o computador, né? O dispositivo. Então você consegue ter uma métrica aqui dos tempos usados. Quais são as principais atividades improdutivas? Você pode ser aqui colocar, né? Nesse caso aqui ele está abrindo muito um aplicativo, né? Você pode colocar aqui, se ele está muito tempo no Facebook, no YouTube, né? E você consegue mensurar isso aqui, ok? Atividades dos usuários. Quais são os usuários, por exemplo, que estão utilizando mais algum software comum? Quem foi que está mais ativo nesse caso, que está mais tempo no computador realmente produzindo? Você consegue também ter essa noção. E aqui você consegue ver o seguinte, olha só.
eu consigo ver aqui quais são os programas que estão sendo mais abertos e quanto tempo cada usuário está nesse programa. Tá? Então você consegue ter um relatório gigantesco e, é claro, tomar algumas ações caso você queira fazer essa ação. Tendências, olha só que bacana, tendências eu consigo ver aqui, olha só pessoal, isso é muito interessante. Tendências, principais usuários em produtivo, os principais usuários produtivos, ele consegue comparar isso para você ver. E olha só essa tendência aqui que eu falei na apresentação teórica. Essa é uma tendência cada vez maior e você às vezes não fica sem saber. Será que aquele usuário está pensando em sair ou não está? Então você analisou o comportamento dele através dessa ferramenta. Por quê? Ele está coletando quanto tempo que esse usuário está ficando no LinkedIn, né, em sites de busca de emprego. Então você consegue mensurar. Opa, esse usuário, todo usuário que tem tendência em sair da empresa, ele tem tendência a exportar informações, levar informações com ele. E essas informações, a gente não sabe a procedência, o que pode acontecer. Né? Olha só, pessoal, então veja só. Aqui tem essa opção muito interessante que é o procurar emprego. Né? O que acontece aqui? Você consegue mensurar quais são os funcionários que estão com essa tendência em vazar informações, porque, claro, quando ele pensa em sair, ele tem uma tendência em levar alguns arquivos com ele. E é claro, isso pode ser usado para concorrência. E aí você, às vezes, sem perceber, um funcionário outro estratégico saiu, um ou dois, e quando você vai ver, ele levou várias informações. Isso é uma tratativa de vazamento de dados. Isso numa fiscalização, e atualmente a LGPD ampara essa situação. Então veja só a importância dessa ferramenta, pessoal. É de grande importância, ok? Você consegue ver aqui o webmail, quem mais está vazando por webmail, pelas redes sociais, quem está usando mais redes sociais, quem está usando hospedagem de arquivos, OneDrive, Google Drive. E a parte de e-mail eu consigo ver aqui qualquer tipo de serviço, você pode ter o Google, o Gmail, o Local Web, o que for, você vai conseguir filtrar para onde que ele está mandando essa informação, se tem algum tipo de anexo e da onde está saindo esse tipo de anexo. Olha só como que isso é importante. O tamanho do arquivo, a data e a hora. Você tem uma fantástica evidência do que realmente está acontecendo. Veja só. Utilização de TI, como é que eu estou utilizando os recursos de aplicações, de software, né? do uso do tempo de cada um. Você consegue monitorar isso. Você consegue monitorar aqui na utilização dos computadores quais são os computadores mais usados, mais inativos e ativos. Aí você pergunta, será que aquele computador ele precisa realmente estar ligado tanto tempo? Então, se não precisa, eu vou desligar, né? Ok? Olha só, estamos melhorando. Impressão. Você, às vezes, né, imprime muito, não tem nenhum gestor de impressão, isso aqui vai ser uma mão na roda. Por quê? Olha só, eu tenho por usuário, o que cada usuário está imprimindo, a quantidade, certo? Ah, mas eu tenho mais de 100, não tem problema, aqui saem os tops, tá? Os principais, mas você consegue no relatório depois extrair certinho todos os usuários, ok? E você consegue contar quantos usuários tem e também quais são os usuários que estão imprimindo e aonde. Veja só, isso aqui está imprimindo impressora colorida, mas ele devia imprimir só 150, ele está imprimindo 325. Para que ele está imprimindo essa impressora? Então você consegue controlar isso e até bloquear esse tipo de impressão e ter uma mensuração de consumo por usuário. Quais são os aplicativos que estão mais sendo imprimidos? Realmente tem que imprimir por aqui, né? Então você consegue mensurar isso e criar isso aqui e também consegue identificar quais são os aplicativos, né, que realmente estão sendo usados para impressão. Você consegue também aqui listar as impressoras que são bloqueadas, que não devem ser impressas. No tráfego de rede, olha só pessoal, isso aqui é bem bacana. Você já deve ter um firewall, mas o firewall ele tem uma função que se chama Web Control, ou controle de conteúdo. Aqui também você consegue fazer algo parecido, ok? Então eu consigo monitorar quais são os usuários que estão fazendo upload, download, do que eles estão fazendo, ok? Se estão fazendo através da Internet Explorer, a quantidade de arquivo, para onde que eles estão mandando, de que navegador, então vocês conseguem mensurar isso aqui. Mais uma funcionalidade do aplicativo smartphone, né, que você consegue monitorar aqui. Eu consigo verificar aqui a partir do inventário das aplicações instaladas.
quais são os dispositivos que tiveram mais aplicativos, né, que estão sendo mais usados também. Então você consegue ter essa visibilidade. Políticas, aí ele consegue criar várias políticas, website, política de aplicações, política para dispositivos móveis, restrições. Você consegue criar infinitas possibilidades aqui no Safica, ok, pessoal? Então eu recomendo, você pode aí dar uma fuçada, entrar aí, brincar um pouquinho com a demo, tá? É demo.safica.com. Você pode entrar aí no site. Ok, pessoal, você verifica agora se faz sentido para você, porque é uma solução ideal no cenário que nós estamos passando hoje. Porque você vai conseguir fazer uma solução, uma proteção de dentro para fora, muito mais além do que o Fire e o antivírus, ok? Então, uma ferramenta fenomenal com várias possibilidades, vários tipos de bloqueios, auditorias, controles que você consegue fazer. Você consegue também verificar aqui como é demo, a gente não vai conseguir validar algumas outras coisas, mas você consegue verificar quais são os status das máquinas que estão instaladas e gerar relatórios. Ah, e outra coisa que eu não contei, por aqui você consegue também, na console, gerenciar todos os dispositivos que tem o Windows 10, você consegue habilitar uma camada de criptografia. E isso mesmo, você consegue colocar a partir do Windows 10 Pro, você habilita essa criptografia e você não precisa comprar um software de gerenciamento. A partir daqui, do próprio console, você consegue gerenciar todos os seus dispositivos e identificar quais são os que estão criptografados, quais são as unidades que estão criptografadas em dispositivo e gerenciar tudo por aqui. Ok, pessoal? Então, isso é mais uma demo, mais um vídeo do nosso canal InfoIn Tecnologia, ok? Se inscreva no canal, toque o dedo aí no sininho, dá um curtir, deixe o seu comentário aí, o que você achou da ferramenta, faz sentido para você. Se quiser, mande um WhatsApp aí, uma mensagem para a gente, que a gente faz uma demo aí, uma POC na sua empresa e você valida se realmente faz sentido essa ferramenta para você, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.